dia a todos. Essa é a 11ª live da Alabama esse ano, né? Uma série que nós começamos o ano passado com a pandemia. O Maurício engatou uma quinta marcha no retão e encadeou uma série de lives aí, né? A gente tinha programado uma por mês, então pelas lives a gente já está em novembro, mês que vem é Natal, né? E vai ter mais algumas ainda esse mês, porque tem muitos assuntos nesse desafio que a escola enfrenta, né? Diversas questões. A gente já falou sobre sucessão, falou sobre LGPD, além dos temas que normalmente a gente trata, como reajuste de mensalidades e tudo mais. E hoje é o dia em que a gente vai falar sobre pesquisa de satisfação em escolas. Por quê? Porque, na verdade, a grande pesquisa de satisfação e a melhor pesquisa de satisfação que uma escola faz é a rematrícula. E a ideia que a gente tem das pesquisas é que a gente consiga antecipar esse movimento de rematrícula e de matrículas para que a gente possa atuar e melhorar a satisfação e, consequentemente, o boca a boca para a captação e o índice de fidelização advindo das rematrículas. Essa é a nossa ideia do tema que a gente vai tratar nessa live de hoje. Ok? Então vamos iniciar? O Maurício já está compartilhando, né, Maurício? Acho só que você precisa projetar, né, colocar para apresentar no modelo apresentação para a gente poder seguir. Por que eu escolhi essa figura de uma vitrola, né? Meu avô tinha uma vitrola. Porque, na verdade, a gente vai falando o que é satisfação, e acho que a música apresenta bem os diferentes gostos, as diferentes preferências que as pessoas têm. E assim é na música e assim em todos os aspectos, né? As pessoas gostam de coisas diferentes. Por isso as escolas têm propostas diferentes. E esse encaixe entre as preferências das pessoas e o que a escola oferece é o que dá o seu nível de satisfação. Por isso a gente inicia, né, com a pergunta e aquela constatação de expectativa e realidade. A satisfação, ela depende do que a pessoa espera, do que a pessoa tem como expectativa e do que a escola entrega. Tem diversos memes aí na internet, né? A gente colocou alguns aqui, né? Você vê você vai numa lanchonete ou num restaurante, você olha o menu com foto, então na parede, né? Tem aquelas fotos tiradas com fotógrafo, um estúdio, né? Às vezes nem é o lanche mesmo, às vezes é uma maquete, né, montada de plástico. Você admira aquela foto, pede aquele lanche pelo olhar, quando chega é completamente diferente, né? Mesma coisa na maternidade, na família e tudo mais, né? E isso acontece também com escolas, né? Dependendo do que você promete na campanha de matrículas, se não está coerente com aquilo que você entrega, isso afeta diretamente a satisfação. Então, o ajuste ou o resultado da satisfação começa na promessa feita pela escola, na divulgação que ela faz. Se ela divulgar e se ela prometer pouco, não é que ela vai aumentar o nível de satisfação, ela não vai conseguir atrair clientes, porque logo no início você já oferece pouco, não vem clientes. Se ela oferecer muito, ela vai ter que trabalhar o ano inteiro num nível de exigência altíssimo para poder pelo menos entregar aquilo que ela cumpriu. Além do que, tem que ter coerência entre o que você promete e entre o que você entrega. Nos diversos perfis de escola. Então, uma escola confessional, ela tem uma expectativa gerada para ela. Uma escola construtivista tem uma expectativa gerada para ela. E isso que acontece com as pessoas, elas colocam numa balança aquilo que foi prometido e aquilo que foi recebido. Essa balança ela mostra uma avaliação racional e uma avaliação emocional. As duas estão presentes ao mesmo tempo, ainda mais quando a gente trata de escolas, né? Escolas é um serviço feito de pessoas para pessoas. Então, o emocional, as emoções estão presentes o tempo todo,
Então, é preciso trabalhar o relacionamento, mas também a razão na hora de calcular preço, na hora de avaliar as formas de pagamento, na hora de avaliar a relação custo-benefício, né? Aquela ideia que a gente já trabalhou em outras lives, do que é o preço e do que é o valor, né? Do que se entrega em troca daquilo que se cobra, essa é uma avaliação que as pessoas fazem. Então, agora, na hora da rematrícula, as famílias vão olhar, bom, no início do ano eu tinha essa expectativa, é isso que me prometeram. O que me foi entregue? Me foi entregue muito mais, me foi entregue muito menos, me foi entregue exatamente aquilo que eu esperava. E desse resultado da balança, né, desse equilíbrio que acontece, ou um leve desequilíbrio entre o que foi entregue, né? A gente sempre costuma brincar assim, ó, aquela ideia de surpreender o cliente, né? Mas é surpreender nem tanto. A gente tem uma, eu tenho que deixar o cliente muito mais satisfeito. Acontece que deixar o cliente muito mais satisfeito custa, e custa caro. Então, às vezes, você gasta demais para deixar muito mais satisfeitos os seus clientes, onde talvez aquele recurso pudesse ser usado em outras partes que desagradam mais as suas famílias. E essa é a ideia de fazer pesquisa. Pesquisa, você traz informação para que você possa alocar melhor os seus recursos. Você descobre que áreas, que setores precisam de mais atenção, de mais recurso, e quais itens, quais características da sua escola são os pontos fortes que você precisa divulgar, em que você é o melhor e que as pessoas enxergam que você é melhor naquilo. Porque se você divulga aquilo que você é bom e quem está na sua escola reconhece que aquilo é bom também, isso potencializa o boca a boca, que são os perfis de uma pesquisa que é muito comum no mercado, que é a pesquisa de NPS, em inglês, a sigla Net Promoter Score. O nome... Oi, pode falar. No próximo slide, acho que você vai entrar exatamente no NPS. Deixa eu só fazer um parênteses, que eu acho que mostra um pouquinho. Então, a gente faz a pesquisa de satisfação para coletar dados e organizar esses dados sobre a expectativa e a realidade das famílias. A expectativa está na cabeça do cliente, e a realidade que interessa também é a que está na cabeça do cliente. Esse é um exercício não muito simples da gente fazer como gestor de escola. Às vezes você fala assim, mas eu dou uma carga horária maior e eles não percebem. Eu ofereço um trabalho socioemocional, mas a família não reconhece. Só que é exatamente com essa balança subjetiva de não reconhecer que ele muda de escola. A decisão está na cabeça do cliente. Então, muitas vezes, a gente tem que coletar os dados, organizar, ler o relatório com aquele olhar de quem quer conhecer e investigar a forma como o cliente nos avalia. Independente dela ser muito justa, muito correta, baseada em fatos, é com essa sentença que o cliente vai decidir rematricular ou mudar de escola. Então, cabe ao gestor da escola, muitas vezes, fazer o que a gente chama de ajustar a expectativa, se comunicar de uma maneira mais adequada para que a família não forme uma opinião viesada por uma expectativa que não ia se realizar. Ou informar sobre o que entrega de fato, para que a família não tenha, no outro prato da balança, uma percepção da realidade que não seja adequada para a escola. Então, quando a gente está fazendo o primeiro passo aqui, né, de conhecer o relatório da pesquisa de satisfação, é importante a gente ter isso em mente. A pesquisa não vai medir um dado e pronto. A gente está, na verdade, investigando as pessoas, a forma como elas nos enxergam, a forma como elas nos avaliam, para depois poder trabalhar, escolhendo as nossas batalhas, né, os pontos onde a gente tem que melhorar, e escolhendo a nossa forma de se comunicar melhor para cumprir o que foi prometido, ou pelo menos que foi entendido como promessa pela nossa clientela. E aí, uma maneira boa de fazer isso, acho que você vai entrar agora com a meta. Maurício, deixa eu complementar, sua fala me lembrou uma coisa interessante que eu quero deixar gravado na cabeça das pessoas. Quando a gente fala assim, eu quero oferecer
educação de qualidade, eu quero ser uma escola de qualidade. Vamos acrescentar uma palavra nisso. Eu quero ser uma escola de qualidade percebida. Eu quero oferecer uma educação de qualidade percebida, ou seja, você tem que garantir não só que você realiza aquele serviço com qualidade, mas que as pessoas percebam isso. Nem sempre isso é claro. A gente costuma ouvir muito de diretores, não, mas a gente faz um ótimo trabalho aqui, mas a gente não consegue passar além dos muros da escola. É porque as pessoas não percebem o trabalho que é feito lá. E isso tem muito a ver também com comunicação. Mas também pode ter a ver com olhar para o seu próprio umbigo. Também é muito comum da gente encontrar no nosso trabalho de consultoria, normalmente assim, puxa, mas aqui eu tenho cada família, só aqui que tem as suas famílias que reclamam, ou só aqui tem esses problemas, ou então os nossos professores aqui são maravilhosos. A gente tem que valorizar mesmo que é nosso, mas olhar para os parâmetros do mercado também nos ajudam a enxergar que são problemas comuns, ou então que o que eu ofereço ali é pré-requisito para disputar no mercado. Eu preciso ir além disso para aquele nicho, para aquelas famílias que eu atendo. O cumprir o que é devido, o que é prometido, é diferente para cada escola. Existe a segmentação no mercado e os perfis diferentes de famílias que a gente atende. Ok? Bom, vamos lá. Agora sim, Maurício, vamos para o NPS. Então, essa metodologia, você já deve ter respondido em diversos lugares, né? Que é essa pergunta de qual a probabilidade de você recomendar a nossa escola a um amigo ou colega. Às vezes é produto, às vezes é serviço. Essa pergunta tem em todo lugar. Por quê? Porque essa é uma teoria, né, desenvolvida há bastante tempo já na área de marketing, tentando identificar um único indicador de satisfação. Então, diversos estudos foram feitos e se chegou nessa metodologia que é, através de uma única pergunta, você consegue detectar o nível de satisfação geral. E como é que é essa metodologia? As pessoas vão dar de 0 a 10 de probabilidade, né, de recomendar aquele produto ou serviço, e essa metodologia considera o seguinte: quem dá nota de 0 a 6 é um detrator. Ou seja, ele joga a imagem daquele produto ou serviço para baixo. Quem dá de 9 a 10 de resposta a essa pergunta é um promotor, faz o famoso boca a boca positivo. E quem dá nota de 7 a 8 é neutro. O que essa pesquisa, o que essa metodologia faz? Ela pega o percentual de pessoas que deram 9 ou 10, ou seja, o percentual de promotor, e subtrai o percentual de detrator. Veja, se você olhar bem, ela é uma metodologia rigorosa. Você fala assim, em geral, escola, 6 é a média de aprovação, né? Mas ele considera que o 6 é uma nota ruim, puxa para baixo. Isso. Por que isso? Porque a gente sabe que as pessoas, em geral, né? As pessoas, incluindo a gente mesmo, gostam mais de falar mal, preferem falar mal do que falar bem. Ou então, se você tem uma experiência ruim no lugar, você tem necessidade de desabafar, de passar aquilo para frente. Então, quem é mal atendido, quem tem uma experiência ruim, comenta com muito mais pessoas do que quem tem uma experiência boa. Por isso que só o 9 ou 10 é considerado um boca a boca positivo e do 6 para baixo é considerado um boca a boca negativo. Baiar. Tudo bem. Também dizer isso. Imagina que seu amigo te pergunta sobre a escola, né? E aí, o que você acha da escola onde está seu filho? E aí a pessoa diz assim, olha, é uma escola nota 6, cara. É legal, tal, né? Nota 6 eu passei só quando eu estava na escola, né? Quem é que indica, quem é que vai matricular o filho numa escola, o outro pai de aluno disse que é uma escola nota 5, uma escola nota 6, ou é uma escola, mais ou menos, ela é boazinha, ela faz, tal. Então, quem responde de 0 a 6 realmente é um detrator, né? De fato, é uma pessoa que está dando ali para a escola uma nota muito baixa em relação à sua satisfação. O 7 ou 8 é aquele que, se você mudar um pouquinho o status, ele sai de cima do muro, né? Baixar um pouquinho a satisfação, ele passa a falar mal,
se der um empurrãozinho, talvez ele comece a falar bem, né? Então, realmente, promotores, e quando a gente olha a escala, muita gente fala assim, poxa, só sobrou 9 ou 10 para a gente ser considerado, né, promovido pelos clientes, mas a gente vai perceber depois que a proporção de quem responde 9 ou 10, ela é bem maior do que a gente imagina antes de conhecer a escala, né? Vou adiante aqui? Pode ir. Tá. Bom, e aí, olhando a literatura e tudo mais, existem diversas faixas consideradas adequadas para esse NPS, né? Lembrando, o que é o NPS? O que é o índice? O que é o indicador? Porcentagem de promotor menos porcentagem de detrator. Então, a gente olha que não há um consenso, né, do que seria o ideal se obter. Por quê? Porque existem segmentos de serviços, de produtos diferentes. E é isso que aqui na Alabama a gente pretende e consegue montar. Como a gente já realiza há muito tempo essa pesquisa, a gente tem as faixas indicadas para o setor de educação. A gente pesquisa isso em escolas de diferentes segmentos, de diferentes nichos, de todos os valores de mensalidade, de todos os tamanhos, e a gente consegue encontrar faixas adequadas para o setor de educação. E é isso que a gente vai apresentar para vocês agora. Não sei se o Maurício quer complementar, né, sobre essa questão das faixas. Um ponto que nem todo mundo gosta demais da matemática, né? Então, essa faixa NPS, ela varia entre menos 100 até mais 100. O zero não é a nota mínima de NPS, né? Então, para a gente pensar bem, como que é construído o NPS? Qual é a proporção de promotores menos a proporção de detratores? Se você fez o questionário e todo mundo foi detrator, todo mundo deu nota entre 0 e 6 para aquela primeira pergunta, todos os respondentes, então, quantos porcentos de promotores você tem? Tem 0. Ninguém é promotor. Subtrai 100% de detratores. Então, o extremo negativo de satisfação é o indicador menos 100. Ou seja, todo mundo seria detrator. O que seria o mais 100? Todos os seus clientes, todos os seus respondentes da pergunta fundamental, se indicaria ou não, responderem 9 ou 10. Então, você tem 100% de promotores, menos 0% de detratores, é mais 100. Então, do menos 100 ao mais 100 é o intervalo possível para essa métrica. Então, a gente vai medir a satisfação da sua escola, convertê-la em um único número, e aí você vai olhar em que faixa você ficou. Se você estiver sendo atendido por alguém que usa essa escala aqui, ele vai dizer para você que abaixo de 0 você precisa melhorar, entre 0 e 30 está bom, de 30 a 70 está muito bom, acima de 70 está excelente. Se você estiver num outro atendimento, num outro segmento, ele já vai te falar o seguinte, não é bem assim não, até menos 50 que não está ruim, até o 0 já está começando a melhorar, de 0 a 50 está bom, acima de 50 está excelente. Nesse outro aqui, você vai perceber outra régua ainda. É isso que a gente começa a perceber que, muitas vezes, o olhar mais superficial, comecei a conhecer a escala agora, pode fazer com que a minha escola não saiba onde que ela se encaixa. Se eu tive um NPS 20, eu estou bom ou não? Para essa escala aqui, está ótimo. Para essa aqui, está numa zona de aperfeiçoamento, ainda não é qualidade. Para esta aqui, eu estou ruim. Eu estou de 0 a 49. Então, eu não sei se eu estou ruim, bom ou precisando de aperfeiçoamento, porque cada régua me diz uma coisa diferente. Aí, o que a gente está propondo nesse relatório que nós estamos apresentando para vocês é uma régua baseada na jornada de pesquisa de satisfação NPS, que nós fizemos com dezenas de escolas no Brasil, na mesma época do ano, né, com todas as escolas particulares que têm uma gestão um pouco mais profissionalizada do que a média, né? E aí sim você está realmente se comparando com eu acho que com um segmento de mercado mais competitivo. E aí a gente acredita que você pode estar observando a sua métrica com mais qualidade para as decisões, tá?
Então, como é que foi o resultado do NPS da nossa pesquisa de satisfação deste ano? Esse quadrinho, essa ilustração aqui do lado direito, é um trechinho do relatório que a gente entrega para escolas. Eu mudei o nome da escola aqui para exemplo, para facilitar, e aí o nosso cliente vai observar que o indicador geral de satisfação da escola dele deu 67. Esse 67 é bom, ruim, regular, excelente? O que ele é? Bom, ele pode se comparar aqui com 3 pontos de uma régua de escolas. O primeiro quartil, que a gente fala, é 25% das escolas estão abaixo de 47 e 75% das escolas estão acima do 47. Então, se eu colocar 100 escolas enfileiradas e você tirou 47, você está melhor do que 25 e está pior que as outras 75. Então, 47, na régua anterior, parecia um número melhor, para a gente já não é um número tão bom, é um número que está ali mais perto do regular. Por isso que nós fizemos a nossa reguinha aqui, claro que arredondando um pouquinho alguns números para facilitar até a memorização, mas um NPS, mesmo positivo, abaixo de 40, em nossa opinião, é ruim. É uma escola que precisa bastante melhoria aí na satisfação geral dos seus clientes. A mediana, ou seja, a escola que está no meio da fila, tem metade de escolas melhores do que ela, metade piores do que ela está no 59. Então, eu pus a minha reguinha aqui no 60. Se você está abaixo do 60, mas acima do 40, você está regular. Você está ali no bolo, querendo alcançar o grupo mais bem administrado em termos de satisfação. Mas se você está acima dos 60, tá bom. Você já está acima da metade das escolas bem administradas, das escolas que têm um perfil um pouco mais profissional na gestão, já estão buscando consultorias, estão vindo assistir live, estão estudando, já tem um nível de profissionalismo na gestão. O terceiro quartil, ou seja, quem faz 70 pontos ali está deixando 75% das escolas para trás e já está num grupo mais elitizado em termos de satisfação das famílias. Então, eu coloquei aqui na nossa régua, até um pouquinho mais, né? Fui um professor um pouquinho mais exigente para dizer que você está excelente. Você vai estar sendo considerado por nós excelente como indicador de satisfação geral dos seus pais e alunos, se você tiver um NPS acima de 75. Então, na minha escola, exemplo, ela tirou 67, o NPS dela é 67, e é uma boa escola em termos de nível de satisfação. Quer complementar, Baiano? Está mudo. Eu quero sim, Maurício. Só para lembrar o seguinte, esse NPS que a gente está apresentando aqui e essas faixas é para o NPS geral da escola, ou seja, considerando todos os segmentos. No nosso relatório, nos nossos estudos, a gente tem NPS específicos para a educação infantil, para o Fundo 1, para o Fundo 2 e para o médio. E uma coisa interessante que nós percebemos é que antes da pandemia era uma escadinha. Então, o NPS da educação infantil era o maior de todos, Fundo 1 um pouco menor, Fundo 2 um pouco menor, médio o menor de todos. Então, o NPS da educação infantil lá em cima ia descendo até o ensino médio. Agora, com a pandemia, isso foi afetado, muito provavelmente pelo ensino remoto, pelo ensino híbrido, onde as séries iniciais foram as mais afetadas. E as famílias ficaram mais descontentes com aquilo que foi entregue para os alunos menores do que para os alunos menores. E isso a gente já sabe da realidade do dia a dia, né? Então, a escola que conseguiu lidar melhor com isso, com essa transição, principalmente com as séries menores, larga na frente agora nessa campanha de matrícula. Muito bem. Também nós fizemos, dentro do questionário, algumas perguntas para que a família pudesse dizer o seu nível de satisfação por alguns itens. E nós selecionamos 7 itens para fazer uma avaliação direta, baseado na resposta de
o seu nível de satisfação com o material didático, por exemplo, está insuficiente, regular, bom ou ótimo. E aí nós calculamos um indicador a partir da proporção dessas respostas. Então, quando a pessoa disse insuficiente, a escola está ganhando um 0 nesse item. Se ela colocou regular, se não me engano, é 3,5, se é bom é 6,5, e se é ótimo é uma nota 10. Ou seja, esse número que está no meio da bolinha aqui no centro é a nota da escola em material didático. Ela tirou um 7,5, né? Quer dizer, tirar 10 aqui era se todo mundo dissesse que o material é ótimo, tirar 0 era se todo mundo dissesse que o material é insuficiente, e ela chegou no 7,5. E o relatório apresenta embaixo, nessa elipse da mesma cor aqui, qual que foi a média geral das escolas. Então, eu posso ver que o meu 7,5, a princípio, parece uma nota bastante interessante, 7,5 é bom, mas eu estou abaixo das outras escolas em termos de material didático. As famílias estão avaliando que o meu material não está tão bom quanto das famílias de outras escolas que foram pesquisadas. Claro que, voltamos lá no conceito de satisfação, a recomendação, que é o mais desafiador em pesquisa, não é nem coletar dado, nem organizar os dados e nem apresentar o relatório. É o dia seguinte do relatório, é o que eu faço com essa informação, né? Eu vou pensar na satisfação em relação ao material didático. É porque eu gerei uma expectativa que eu não estou atendendo? É porque eu estou atendendo, mas a família não está percebendo essa qualidade, como o Baiar colocou agora há pouco, né? Ou o material realmente não está bom? E aí a gente vai começar a entrar na questão dos gestores trabalharem o resultado da pesquisa. A pesquisa tem que ajudar o gestor a selecionar suas batalhas. Aqui é um ponto que não está muito bom, mas ali está pior ainda, eu vou me concentrar ali, eu vou pôr energia, né, da gestão de maneira mais eficiente quando eu leio com mais clareza o que a pesquisa está me mostrando. Aulas remotas, por exemplo, essa escola teve uma nota 6,4. Veja que no primeiro momento você pode falar, o 6,4 foi pior do que o 7,5. O meu material está melhor do que a aula remota. Mas não são comparáveis desta forma. Isso aqui é igual ao resultado de Enem. Não adianta você falar assim, o cara teve 700 em matemática e teve 600 em linguagens e códigos. Então, ele é melhor de matemática do que de linguagens e códigos. A teoria de resposta da UIT não permite você fazer isso. São provas diferentes. Agora, eu posso falar, 700 em matemática em 2020 é melhor do que 600 de matemática em 2021. Matemática com matemática, anos, aí tudo bem. Aqui eu posso observar que o meu material didático está abaixo das outras escolas e que a minha aula remota está ligeiramente acima do conjunto de outras escolas. Ninguém gostou de aula remota, não é à toa que o NPS da educação infantil foi lá para baixo esse ano, né? Porque os pais de educação infantil realmente não gostaram de ficar ouvindo a galinha pintadinha ou a professora tentando fazer o máximo possível, e eles lá com a criança e com trabalho, como é que fala? Homeschooling, não, home office, né? Um home office e filho querendo assistir aula, ele interrompe a reunião para emprestar o celular para filho, ficou complicado mesmo. Então, ninguém gostou de aula remota. Esta escola ainda conseguiu ser um pouquinho melhor que as outras, o 6,4 dela é uma nota melhor do que o 7,5 de material didático. Já nas aulas presenciais, que ela também teve um 7,5, né, ficou mais abaixo ainda do que as outras escolas. Aqui a gente já tem um ponto, talvez, para a gestão olhar com mais cautela. Caramba, parece que aqui o desvio está maior, né? Era o ponto para ser mais valorizado pelas famílias, em média de 8,3, então o pessoal está gostando de aula presencial, né? Espero que eles não confundam a aula presencial com aquela aula totalmente chata mesmo, né? Tipo essa que nós fazemos aqui, expositiva, falando o tempo todo, ninguém interagindo, que horror, né? Minha autocrítica, né? Mas aula presencial, conheço o meu professor, conheço meus alunos, faço trabalho em equipe, essa motivação de estar no ambiente escolar realmente está mais valorizada e a pesquisa mostra isso aqui. Os protocolos sanitários, essa escola teve um 8, também um 10º acima
do que foi para as demais escolas pesquisadas, para a média das demais escolas pesquisadas, né? Então, a gente observou esses 4 itens e depois perguntamos sobre 3 grandes personagens aí da escola, né? O nível de satisfação em relação ao atendimento da coordenação, da secretaria e dos professores. Então, de certa forma, nós procuramos mapear um pouquinho a satisfação com a equipe pedagógica gestora, com a equipe administrativa, a secretaria meio que representa esse back-office da escola, né? Às vezes a tesouraria, etc., e os professores, né? Então, no nosso exemplo aqui, a escola, por exemplo, teve 7,5, mas o nível de satisfação geral com a coordenação é 8,2. Na secretaria, ela já ficou um pouco mais próximo do que é geral, né? Mas aqui a gente chamou a atenção também, tem que botar a carapuça ali, o coordenador, às vezes, é o que está olhando o relatório, ele tem que falar, puxa vida, o pessoal não está tão satisfeito comigo. Será que eu estou ausente? Será que eu não estou... Será que eu estou enclausurando, as famílias estão desejando? O que será que está acontecendo? E o relatório ajuda a gente a saber disso, porque ele tem muitas respostas abertas, que a gente vai comentar um pouco sobre isso já já. E sobre os professores, finalmente. Então, são 7 itens de avaliação. Quer complementar, Baiar? Quero, porque é o seguinte, tem pesquisas que mais extensas, né? Principalmente no papel, a gente até fazia questionários mais longos, mas como agora a gente está num ambiente onde a circulação de papel e a presença das pessoas na escola é mais difícil, né, por causa dos protocolos sanitários, numa pesquisa online, você fazer uma pesquisa muito longa, você desestimula a resposta. Então, por isso que a gente enxugou a nossa pesquisa de satisfação, a gente antes fazia uma pesquisa de importância e desempenho, a gente enxugou para que a gente garantisse o máximo possível de respostas e usando metodologias mais focadas que nos permitissem uma análise melhor dos resultados. Então, acho que por isso que a gente se sintetizou em 7 itens. Poderia ter perguntado mais? Poderia, mas a gente acredita, através do que a gente vivencia nas escolas, que esses itens sintetizam bem e podem explicar bastante da nota recebida no NPS em conjunto com as respostas abertas, que é o que o Maurício vai comentar a seguir. Isso. Então, como que a gente melhora a satisfação das famílias dos alunos, né? Qual é o passo a passo? O que eu faço com o relatório, né? Quais são as nossas sugestões? Porque aqui nós temos na plateia muitas escolas que são clientes que estão recebendo na próxima semana o seu relatório individual e então a gente começa uma orientação sobre qual é o fio da meada, né? Onde eu começo? Começa pela parte mais visual do gráfico, olha o seu NPS, olha o seu NPS por segmento, olha a avaliação pelos itens. Isso serve como um aquecimento para o gestor, já pensar quais são os itens em que ele deve concentrar mais, que ele vai precisar priorizar na sua gestão. Depois, respirou fundo, pegou uma xicrinha de café, um copo d'água, a gente vai ler as respostas abertas. E o relatório, ele faz essa separação. Porque no questionário, quando a pessoa dá uma nota para aquele NPS, se ele é um detrator, a gente desvia ele para uma resposta aberta, perguntando, por que você deu essa nota? E aí é uma resposta aberta em que a pessoa escreve o que ela quiser. Se o respondente é um promotor, eu desvio ele para uma outra resposta aberta. Por que você deu essa nota? Então, do ponto de vista de quem está respondendo o questionário, parece igual, né? É muito parecido um questionário do outro, independente do caminho que você fez. Mas a gente filtra todos os detratores juntos. E aí o gestor lê todas as respostas que justificam a nota dada de detratores numa sequência só. E aí a gente começa a trabalhar a análise de conteúdo dessas respostas abertas. Ali eu começo a entender qualitativamente por que o meu nível de satisfação está onde ele está. O que diminuiu a minha nota NPS? E aí eu vou começar a perceber que às vezes tem uma opinião que é muito isolada, mas que eu tenho alguns temas que se repetem. Algumas pessoas com palavras diferentes vão me dando uma profundidade maior para entender algo que está incomodando.
E isso o gestor tem que fazer com bastante tranquilidade, não buscando se justificar, mas buscando tirar da pesquisa o máximo que ela pode oferecer. Eu tinha um professor na faculdade que gostava de falar o seguinte: tem muito gestor que usa pesquisa do mesmo jeito que o bêbado usa um poste, usa para se apoiar e não para iluminar, né? A gente tem que usar a pesquisa para iluminar. Então, a gente lê a pesquisa de mente aberta, com vontade de buscar ali um pouco de luz, e não para se apoiar, para dizer, não, eu já sabia que isso ia acontecer, eles realmente não gostam disso, né? Eu não estou aqui para me garantir, dizer para todo mundo que eu já sabia antes da pesquisa. Eu estou aqui para buscar no meio daquelas respostas, mesmo que de percepções mal desenvolvidas, né, alguma luz para o gestor caprichar um pouco mais naquilo que ele faz e melhorar os seus resultados. Ô Maurício, Oi. outra coisa que a gente ouve muito às vezes a pesquisa vira uma caça às bruxas, né? Mas quem foi que falou isso? Quem foi? Aí quer saber quem falou, e é claro, às vezes tem pais ou mães que têm uma visão distorcida, mas as pessoas focam muitas vezes em saber quem falou para desautorizar aquele comentário, né? Ao invés de refletir sobre aquela opinião que veio e ver se é pertinente ou não, se tem alguma ação a ser tomada. É isso aí. Então, li todos os detratores, leio todos os neutros também na sequência, e aí, para recuperar a autoestima, como eu tenho brincado bastante, quem está aqui já deve ter visto pelo menos uma reunião minha em que eu comentei isso, eu sugiro a gente começar pelos detratores, passar pelos neutros, e depois a gente vai ler as respostas abertas que justificaram aquele 9 ou 10 que nós recebemos. A gente lê os promotores. Além de melhorar a nossa autoestima, esse capítulo de respostas abertas que está no questionário, ele nos dá muito elemento para o treinamento da equipe de vendas da escola, para o atendimento das visitas. Então, quem nos acompanha aqui nas lives, e quem está desde a pesquisa de alunos novos, que a gente faz todo o trabalho sobre o mapeamento do processo de compra das famílias, já percebeu a importância que tem a visita para converter em matrícula, e como que aquela fonte de informação, boca a boca, indicação de amigos, foi fundamental para construir na cabeça do cliente a decisão de compra pela nossa escola. Agora, o que os promotores disseram quando indicaram a nossa escola? Disseram que eles escreveram no nosso questionário. Então, nós temos aqui uma verdadeira mina de ouro em termos de dados, né? Eu tenho várias respostas, vários relatos de quem gosta da gente, indica a gente, dizendo por que nos indica. E aí, quando eu apresento a escola e uso essa fala, trago esses elementos, trago esse conteúdo para a minha conversa com o cliente novo, eu estou realmente reforçando aqueles pontos que me diferenciam da concorrência, que fazem com que os meus clientes me valorizem mais. Então, ali está muito elemento importante para a nossa equipe de matrículas trabalhar na sua conversa com as famílias, para a nossa agência de propaganda trabalhar na sua divulgação, na seleção das imagens que vão ser utilizadas em material promocional, em postagens que a gente vai colocar em redes sociais e assim por diante. Aqui está o nosso ponto forte. Quem gosta daquela análise SWOT, né, das forças e fraquezas, os promotores nos dão uma lista de pontos fortes a partir da ótica das famílias. Ok? Vamos seguindo. Então, como é que eu melhoro a minha fidelização para o ano que vem? E aí eu já vou amarrar depois com a outra jornada, que é onde a gente mede o desempenho da escola também de maneira muito objetiva, com seus índices de captação e de fidelização. Como é que melhora a fidelização? Melhorando o NPS. Essa é uma hipótese que nós temos aqui, né, Bárbara? Estamos querendo testá-la estatisticamente e, aos poucos, conforme a nossa busca pela jornada aumenta o número de escolas, a gente tem mais pontos de estatística para atuar nisso, mas a gente está buscando essa correlação entre o NPS, entre o índice de satisfação, com o índice de fidelização a ser apurado no começo do ano que vem. Quer dizer, famílias mais satisfeitas tendem a rematricular os seus filhos. Ok, isso não me parece difícil de acreditar, mas é quantificável isso? Se a gente conseguir uma boa correlação,
talvez a gente possa ter o NPS, inclusive, como um preditor, não sei se a palavra está correta, né, da fidelização do ano que vem. Ou seja, eu meço o NPS agora em agosto e consigo ter uma estimativa um pouco melhor de quantos por cento dos meus alunos vão se rematricular no final do ano. Essa é uma linha de pesquisa que a gente está desenvolvendo internamente aqui. Mas, hipoteticamente e intuitivamente, a gente tem clareza de que a fidelização é maior em escolas em que seus pais estão satisfeitos, em que seus alunos têm alto nível de satisfação. Isso é bem claro, ainda que não tenha sido quantificado e que essa relação de causa e efeito não esteja medida em números, né? Certo? Objetivamente. Muito bem. Posso seguir, Bayar? Ok. Sim, Maurício, pode Então, seguir. vamos já caminhando para o fechamento aqui dessa 11ª live do ano, né? E buscando também dar aos gestores que estão assistindo a ideia de que você vai compondo um painel, né, de métricas que te ajuda na gestão de marketing da escola. Então, vou pegar 3 jornadas que a gente realiza todos os anos. Vou falar um pouquinho primeiro da que nós acabamos de apresentar, a pesquisa de satisfação. Ela vai te dando um painel, alguns números e algumas palavras-chave que vão te ajudar a manter a atenção na satisfação. Então, me dá o NPS geral, me dá o NPS de cada um dos cursos, né? Infantil, Fund 1, Fund 2 e médio. Me dá, às vezes, um contraste entre NPS dos pais e dos alunos. Será que a percepção de satisfação dos pais é semelhante, maior ou menor que a percepção de satisfação dos alunos? E alunos a gente só faz de 8º ano em diante, Fundamental 2 e médio, portanto, né? Análise dos itens, em quais itens que a minha escola está melhor, mais ou menos igual, ou abaixo da média das demais escolas pesquisadas, para que eu possa, então, olhar com mais atenção alguns daqueles itens, e a análise de conteúdo das respostas abertas, de detratores, neutros e promotores. Essa jornada é que nós acabamos de apresentar nesses minutos que passaram. Jornada de análise de matrículas e de pesquisa de novos, tem na live do canal que está lá no canal do YouTube da Alabama, mas você tem outros elementos que vão se compondo, formando esse nosso painelzinho de avião aqui, para pilotar direitinho a nossa escola. Na análise de matrícula, a gente mede índice de fidelização, esse índice por segmento também, índices de captação, com a nossa capacidade de atrair alunos novos, a nossa média de alunos por turma, um indicador básico de eficiência da nossa equipe, né? Se a gente precisa de menos gente para atender mais alunos, para ter mais faturamento, a gente está mais eficiente no custo da escola. Mas tudo isso tem um limite, tem uma faixa de equilíbrio. Tem um ponto que começa a comprometer a qualidade do serviço, a satisfação dos clientes. E, finalmente, a jornada da pesquisa de alunos novos, em que a gente faz esse estudo do processo de compra das famílias. Também nessa a gente tem um indicador NPS, e a gente vem comparando. NPS de novos é mais alto que NPS geral, né? Geralmente, o namoro novo. A família que acabou de chegar está com a sua expectativa bem atendida, porque está muito recente. Agora, quem já está há 4, 5 anos com a escola, já foi acumulando uma ou outra insatisfação, a nota tende a diminuir um pouquinho. Se a escola conseguir reverter isso, melhor. Mas são 2 indicadores que a gente acaba tendo. Um NPS na pesquisa de novos, realizada geralmente em abril, maio, e o NPS da pesquisa de satisfação, que foi realizada mais agora em agosto. Em outros anos, a gente chegou a fazer no primeiro semestre também, e a gente vai acertar depois o nosso cronograma pós-pandemia, né, Bayar, para organizar melhor todas as jornadas ao longo do ano. Tudo bem, acho que assim a gente vai caminhando aqui para uma despedida. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar no chat também, fiquem à vontade. Acho que nós temos uns minutinhos aqui. Isso. O Maurício, só lembrando, né, como eu falei no início, mas para quem chegou depois, todas as nossas lives que acontecem às sextas-feiras, de manhã, são gravadas e depois disponibilizadas no YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube e ainda não assinou o nosso canal, se gostou do nosso conteúdo, além de dar um like, um joinha ali no vídeo, faça a sua inscrição, que aí a cada vídeo novo você será notificado.
E lembrando que essa semana também a gente fez o nosso curso de atendimento, né, de venda para matrículas, e tivemos uma presença muito grande de pessoas, né, mais de 100 participantes. E a gente vai ver se talvez lance mais um, né, Maurício, dependendo da demanda. Ano passado a gente fez 2, a gente vai também divulgar para quem quiser. Nessa tela última tem o WhatsApp de atendimento da Alabama, só mandar uma mensagem para qualquer tipo de consulta e será bem atendido. Ok? Eu tirei o compartilhamento aqui e me confundi um pouquinho. Não está mais aqui, Baiar. Mas quem está assistindo no YouTube, volta ali um pouquinho também. Não tem problema. Muito bem. Então, assim a gente se despede. Obrigado pela presença de todos vocês. Até uma próxima. Aproveitem bem o seu final de semana. Divirtam-se e sejam felizes. Um grande abraço a todos. Obrigado, Maurício. Um abraço a todos. Obrigado, Obrigado pela presença, viu? Até a próxima. Abraço grande. Até mais. Obrigado, Tchau, tchau. Maurício. Obrigado, gente. Obrigado, Maurício. Tchau, tchau.